Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá, ok. Então eu vou dar início aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat ou podem me interromper abrindo o microfone, podem ficar à vontade, tá? Então eu vou dar início. Eu não sei se vocês lembram de mim, mas eu sou a Lara, que dei aula para vocês algumas semanas atrás, e hoje eu vou estar dando aula para vocês novamente sobre noção e o gráfico de uma função, além disso também sobre análise de tabela. Esse primeiro slide que eu vou estar apresentando, ele vem como um modo de revisão do que já foi dado a vocês. Alguém sabe me dizer o que é uma função? Podem abrir o microfone, não tenham medo de errar, podem ficar à vontade. Podem mandar também no chat. Bem, enquanto isso eu vou dando seguimento à aula. Bem, uma função, como modo de revisão apenas, né, que já foi dito nas aulas anteriores, uma função, ela vai caracterizar como uma regra que vai associar os elementos de dois conjuntos, sendo ele o conjunto domínio e o conjunto imagem, sendo que o conjunto domínio, ele é estabelecido pela variável x. Já o conjunto imagem, ele é determinado pela variável y. E o conjunto X, ele é independente do conjunto Y. Já o conjunto Y, ele é dependente do conjunto X, ou seja, o Y ele vai estar em função do conjunto domínio. Passando aqui. Mas existem alguns tipos de funções, né, que são as funções injetora, a função sobrejetora e a função bijetora. A função injetora, a definição dela, é uma função da qual ela vai caracterizar por cada elemento do domínio, ele vai deter uma imagem apenas, como é exemplificado aqui nessa figura. Porém, os elementos do contradomínio, eles também podem não ser imagem, e assim eles vão ter um contradomínio e imagens distintas. Ou seja, aqui na imagem que temos abaixo, como um exemplo, é possível observar que o elemento do domínio, ele detém uma distinta imagem. Ou seja, o elemento do domínio é aquele que é representado pelo X. Então, ele vai deter apenas uma imagem, ou seja, o zero, ele não vai deter a imagem um e 2, mas ele vai deter apenas a imagem um. Assim como o 3, ele vai deter apenas o elemento do conjunto imagem, o 5. E assim como o elemento 5 que está contido neste conjunto domínio, ele vai deter apenas o elemento 8 do conjunto imagem. Pessoal, tá dando para entender o que eu estou falando? Eu tô falando muito rápido, falando para compreender? Podem falar no chat, ou se vocês quiserem também abrir o microfone, podem ficar à vontade. Tá dando pra entender sim. Então, tá bom, então eu vou dar continuidade. Obrigada. Como citei, né? Aqui é possível observar que o domínio é o zero, o 3 e o 5. O contradomínio é o um, o 2, o 5 e o 8. E o conjunto imagem foram aqueles que tiveram o y em função do x, isto é. Então, na verdade, o conjunto imagem ele foi apenas o um, o 5 e o 8. Por quê? Porque o 2 ele não está em função de x. E para que um elemento ele seja estabelecido como um elemento do conjunto imagem, é necessário que ele esteja em função de x. E como o 2 ele não está em função do conjunto X,
Então, nós consideramos ele apenas como um elemento do contradomínio. Já a função sobrejetora, ela é caracterizada por o contradomínio ele ser igual ao conjunto imagem. Logo, todos os elementos do conjunto imagem, que é aquele que está no conjunto Y, ele vai estar em função de um elemento do conjunto domínio. E há a probabilidade de dois elementos do conjunto domínio possuírem a mesma imagem, que é diferente do que nós vimos na função quando ela é injetora, que um elemento somente do conjunto domínio, ele vai ter um representante no seu conjunto imagem. Já neste caso, nós temos que um elemento do conjunto domínio, ele pode ser representado um elemento do conjunto imagem, ele pode ter dois elementos do conjunto domínio, como nós podemos observar aqui nessa imagem, que o -4 que ele está contido no conjunto domínio, que é do x, ele vai estar representado pelo conjunto imagem no 12. Já no caso do conjunto no X, o elemento -2 e o 2 eles vão ter a mesma imagem. Essa é a diferença entre a função sobrejetora e a função injetora. Por quê? Porque no caso da função injetora, como nós vimos anteriormente, o conjunto o conjunto domínio, os elementos dele, eles vão se interligar apenas a uma imagem, ou seja, não pode repetir a imagem para os elementos do X. Já no caso da sobrejetora, eles vão ser estabelecidos da seguinte maneira: um elemento do conjunto X, ele pode ser representado também por um conjunto, por elemento do conjunto Y duas vezes. Ou seja, aqui nós temos que o domínio dessa função, ele é o -4, o -2, o 2 e o 3, que ele é representado por este conjunto. Já o contradomínio, ele é representado pelo 12, pelo 4 e pelo 6. Assim também como o conjunto imagem, ele é representado pelo 12, pelo 4 e pelo 6. Mas por que o elemento tanto do contradomínio como do conjunto imagem, eles são iguais? Porque todos os elementos na função sobrejetora, eles vão ser análogos o conjunto imagem ao conjunto do contradomínio, porque ambos vão ser utilizados pelo conjunto X, eles vão estar em função do conjunto X, que é o domínio. Pessoal, tá dando para entender? Ok, então qualquer dúvida vocês podem parar, podem perguntar, tá bom? Bem, além da função injetora e da função sobrejetora, nós temos a função bijetora. E o que seria essa função? Essa função, ela caracteriza-se por ter a junção tanto da sobrejetora, que é o que nós vimos anteriormente, e da injetora. Ou seja, os conjuntos eles vão apresentar o mesmo número de elementos relacionados, como é demonstrado aqui nesta imagem. Que o conjunto do X, que ele é denominado como domínio, ele vai estar relacionado ao conjunto Y, que ele vai estar em função do -1, o 2. Agora, já o elemento do conjunto imagem, ele vai estar relacionado ao conjunto do domínio pelo 1. Isto é, então, o que acontece na função bijetora? Como nós vimos anteriormente, a função injetora, ela caracteriza-se pelos elementos do conjunto X relacionarem-se apenas a um conjunto do elemento Y. Isto é, um elemento que ele está contido no conjunto imagem, ele pode estar em função de apenas um elemento do conjunto X, que ele é denominado como domínio. Já na função sobrejetora, ela pode caracterizar por um elemento do conjunto X, ele está relacionado a um elemento do Y, mas outro elemento do X também ele pode estar correlacionado a um elemento
do Y, ou seja, um elemento do conjunto imagem, ele pode estar em função de dois elementos do conjunto X ou mais. Já nesse caso da bijetora, todos os elementos eles vão estar em função do conjunto imagem, eles vão estar em função do conjunto X, assim como pode também ocorrer o caso de um elemento do X estar em função do conjunto imagem, assim como o outro estar em função também do mesmo elemento do conjunto imagem. Nesse caso, nós temos que o domínio, ele é o -1, o 1, o 2 e o 4. Já o contradomínio, ele vai caracterizar por ser o 2, o 5 e o 7. Ou seja, o contradomínio, eles são os elementos que estão contidos nesse conjunto, que é o conjunto Y. Já o conjunto da imagem são os elementos que estão em função dos elementos do domínio. Ou seja, todos, neste caso, estão em função dos elementos contidos no domínio. Pessoal, tá dando para entender? Tem alguma dúvida até o momento? Se eu estiver indo muito rápido, ou se vocês não estiverem entendendo o que eu tô falando, vocês me falam, tá bom? Tá dando. Pode falar, Ana. O contradomínio e o conjunto de imagem é a mesma coisa? Não. É que eu vou exemplificar aqui nesse, que é mais fácil de entender. Ó, o contradomínio, nós temos todos os elementos que estão contidos no conjunto Y, que é denominado, denominado pela incógnita Y, que é esse daqui. Então, aqui neste caso, nós temos que o contradomínio é o 1, o 2, o 5 e o 8. Só que, quais são os elementos do conjunto Y, neste caso, que eles estão em função dos elementos contidos no conjunto domínio, que é o de X? Apenas o 1, que está em função do 0, o 5, que está em função do 3, e o 8, que está em função do 5. Mas o 2 ele não está em função de nenhum elemento. Então, isso significa que o conjunto imagem é aquele em que os elementos de y ele está em função de algum elemento de x. Contudo, o contradomínio são todos os elementos que estão contidos no conjunto y, mas ele pode estar ou não estar em função do elemento do x. Deu para entender? Deu sim, agora eu entendi certinho. Ah, tá bom, então. Qualquer coisa, eu repito. Se não tiver dado para entender, eu repito. Como também é demonstrado aqui nesta imagem. Porque o contradomínio, ele é igual ao conjunto imagem. Porque todos os elementos contidos no conjunto Y, eles estão em função de um elemento do conjunto X. Então, por isso que neste caso da função sobrejetora, todos os elementos são iguais entre o contradomínio e o conjunto imagem. Assim como aqui neste caso, também o contradomínio vai ser igual ao conjunto imagem. Por quê? Porque todos os elementos de Y, eles estão em função dos elementos contidos em X. Certinho, Ana? Deu para entender? Ah, tudo bem, então. Dando continuidade, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o chat, levantar a mão, pode abrir o microfone também. Dando continuidade, agora nós vamos tratar um pouquinho sobre a construção do gráfico de uma função. Essencialmente, nós vamos tratar da construção de um gráfico em uma função de primeiro grau. O primeiro passo quais são as questões que nós temos que levantar para a construção de um gráfico? Primeiro, vocês saberiam me dizer onde que um gráfico comumente ele é construído? Não precisa ter medo de errar, pode falar, pode escrever no chat. Eu não plano cafezinho, Isso mesmo. Quem falou? Ângela.
Muito obrigada, Angela, é isso mesmo. Ele vai ser construído no plano cartesiano. Aí outra questão que nós temos que levantar. Como é que o plano cartesiano ele vai ser estabelecido? Ana, seria da seguinte maneira: um gráfico, isso mesmo, entre o eixo X, entre os eixos cartesianos X e Y, que eles são denominados, respectivamente, o eixo X, ele é denominado como o eixo das abscissas, e o eixo Y, ele é denominado como o eixo das ordenadas. Como é chamado cada ponto do gráfico? Alguém saberia me dizer? Eu vou dar continuidade. Cada ponto do gráfico ele é denominado como par ordenado, sendo que ele vai ser estabelecido pelos encontros dos valores de x e por um valor do encontro do y, que é um valor das abscissas e um valor das ordenadas. E alguém saberia me dizer o que é a curva da função? Bem, a curva da função, ela vai ser a linha que vai unir os pares ordenados. Ou seja, primeiro de tudo, o que nós devemos saber antes de nós construirmos um gráfico? Nós devemos saber que um gráfico ele vai ser instituído através de um plano cartesiano. Mas como que o plano cartesiano ele é estabelecido? Ele é estabelecido pelos eixos cartesianos x e y, que são denominados respectivamente como o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Assim como nós também devemos saber que cada ponto de um gráfico ele é denominado como um par ordenado, em que nós teremos o encontro de um valor do eixo x e um valor do eixo y. E a curva da função, ela vai ser a linha que vai unir todos os pares ordenados. Aí aqui, ó, na imagem nós temos que o eixo y, ele é denominado pelo elemento que está na minha vertical. Já o eixo das abscissas, eles são denominados pelo eixo X, que ele está na minha horizontal. Eu tinha uma professora que ela, para facilitar a diferenciação entre o eixo das ordenadas e os eixos das abscissas, ela pegava e falava assim, que para me lembrar do eixo X, ele, quando você vai geralmente dar uma ordem, você pega e aponta o dedo assim, nesse sentido. Então, para me lembrar do eixo das ordenadas, eu lembro como se eu estivesse dando uma ordem. Então, eu vou estar fazendo nesse sentido. Já assim, você vai poder diferenciar. Então, se o eixo das ordenadas ele está na minha vertical e ele é denominado como eixo Y, o outro eixo vai ser o eixo X, que é das minhas abscissas. Tudo bem, pessoal? Nesse ponto? Pode dar continuidade? Eu vou dar continuidade, então, pessoal. Tudo bem, então. Aí, qual é o primeiro passo que nós devemos fazer para que nós venhamos construir aquele gráfico? O primeiro passo, nós temos que selecionar os valores de x. E como que nós vamos selecionar os valores de x? Eles vão ser substituídos na lei de formação para a função, para que o valor correspondente de y seja estabelecido, bem como o par ordenado. Além disso, nós devemos tornar relevante as escolhas dos valores próximos como números que sejam subsequentes. Também será necessário que os pontos em que x seja igual a zero e y seja igual a zero. Por quê? Porque assim nós teremos que a função ela terá o valor de zero. E levando em consideração a função, vamos ter um exemplo agora, né? Levando em consideração a função y igual a x mais 1, nós teremos o quadro seguinte. Consideremos que y seja igual a x mais 1.
Quando nós tivermos que y é igual a zero, ou seja, então aqui ó, nós temos que y é igual a zero. Então, o valor de x, ele vai ser menos 1. Por quê? Porque aqui nós passamos o mais um para o lado, para o lado, para o lado esquerdo, que nós isolaremos a incógnita x. Assim, nós teremos que x ele tem o valor de menos 1. Então, neste caso, o x vai ser a menos 1 e o y vai ser igual a zero. Aqui nós temos um par ordenado. Por quê? Porque nós temos o valor de x e o valor de y, aos quais eles são o valor dos eixos das abscisas e o eixo das ordenadas. Aqui também nós temos, por exemplo, se o valor de x ele fosse zero, como que nós teríamos então o valor de y? O valor de y seria o seguinte: o x, lembrando que a nossa função é x mais 1. Aí, o valor de x sendo zero, vai ser 0 mais 1. Então, o valor de y vai ser 1. E o nosso par ordenado, ele vai ser 0 no valor do eixo das abscissas e ele vai ser 1 no valor de y, que vai ser o do meu eixo das ordenadas. Já na questão, se eu substituísse o x por valor de 1, nós teríamos 1 mais 1, então o y vai ser 2. E o nosso par ordenado seria 1 para o eixo das abscissas e 2 para o eixo das ordenadas. Já na questão do x, ele valendo 2, nós teríamos x, que vai ser 2 mais 1, e assim nós teríamos y 3. O nosso par ordenado seria 2 e 3. E depois nós teríamos também que o y valeria 4 se o x ele valesse 3. E o nosso par ordenado seria 3 e 4. Após estabelecermos os pares ordenados, nós escolhemos o valor de x, nós estabelecemos estes pares ordenados, nós podemos realizar a construção do seguinte gráfico. Lembrando que nós estabelecemos que o nosso par ordenado, quando o y valesse 0, seria menos 1 para x e 0 para y. Já no caso do valor de x, ele valer 0, o y ele valeria 1. E assim sucessivamente. Quando x valesse 2, quando x valesse 1, o y valeria 2, nós teríamos esse par ordenado, e nós teríamos essa interligação entre os pontos de x e y, e esse seria o nosso par ordenado. Quando x valesse 2, o y valeria 3, e assim nós teríamos este par ordenado. E este encontro, que ele é denominado como um ponto do gráfico. E aqui também nós teríamos, quando o x valesse 3, nós teríamos que o y valeria 4. Posteriormente, o que nós faremos? Nós interligaríamos entre os valores que nós encontramos dos pares ordenados, nós determinamos o ponto do gráfico para a função x mais 1. E assim nós teríamos este gráfico, que é o gráfico da função x mais 1. Deu para entender, pessoal, como que nós realizaríamos a construção de um gráfico, considerando que ele fosse uma equação uma função de primeiro grau? Tudo bem, então, eu vou dar continuidade. Agora nós trataremos de alguns tipos de função e os seus respectivos gráficos. Nós temos a função que ela caracteriza-se por ser crescente. Bem, o que seria uma função crescente? Uma função crescente seria aquela em que o coeficiente a ele é diferente de 0 e maior do que 1. Sendo que a fórmula geral de uma função crescente, ela é essa daqui, em que fx, que é o y, ele é igual. O a, ele sempre será positivo. Ele sempre será maior do que 0, ou ele vai ser diferente de 0, e ele vai ser
maior do que um, em que o x, ele é o meu domínio, o fx, ele vai ser o conjunto imagem, que é o y, e o a, ele vai ser o coeficiente que sempre será positivo. Aí, um exemplo, né? Em que meu conjunto imagem, ele é igual a 5x. Então, como que se daria o meu gráfico, né? Ele seria uma função crescente. Então, nós teríamos a seguinte representação gráfica, em que a minha função, quando, por exemplo, o x, ele valesse 1, nós teríamos que o valor do meu y ele seria qual? Ele seria 5. Então, nós teríamos este par ordenado, em que o x ele vale 1, e aqui nós teríamos que o y valeria 5. Já no caso dele, se o meu valor de ele fosse diferente aqui, ele teria outros valores. Então, nós conseguiríamos estabelecer através desta linha, através deste gráfico, os nossos pares ordenados, que seria o valor de cada ponto. Deu para entender, pessoal, o que é uma função crescente? Bem, dando continuidade, o que é uma função decrescente? Diferentemente do que é uma função crescente, o coeficiente a, ele sempre será negativo. Logo, nós teremos a representação gráfica da seguinte maneira. Foi possível observar que na função anterior, a representação gráfica, ela se dá de baixo para cima. E ela vai ser condizente do lado, ela não vai crescer do lado. Tipo assim, o lado esquerdo dela não vai ser positivo, mas quem vai ser positivo vai ser o lado direito. Já no caso da função decrescente, nós temos que o seu lado positivo, ela vai ser do lado esquerdo, e para o lado direito nós vamos ter que a função ela vai ser negativa. Deu para entender, pessoal, o que é a função crescente e a função decrescente e a diferença entre ambas? Tanto quanto a sua representação equacional como na sua representação gráfica? Podem mandar no chat se não estiver dando para entender ou se estiver dando, e também podem abrir o microfone. Isso, é uma para cada lado. Igual, quando a função ela é crescente e ela é do primeiro grau, ela vai caracterizar pelo seu lado positivo, pelo meu eixo das ordenadas, ele ser positivo para o lado, a minha linha vai tender para o lado direito. Tá vendo aqui, ó, os valores de y, quando eles são positivo, ele tende para o lado direito. E o seu lado negativo tende para o lado esquerdo da minha linha. Já quando ela é decrescente, ela tá positiva para o lado, os valores de y é positivo para este lado, que é o lado esquerdo, e depois ele se torna negativo, ou seja, eu vim dos meus valores maiores, positivos, para os meus valores menores. Já no caso anterior, ela veio dos valores menores, que são negativos, e cresceu para os valores positivos, que são os maiores. Deu para entender, Sofia? Tudo bem, então. Vou dar continuidade. Aí, uma função linear, como que ela vai caracterizar? Ela vai se caracterizar por originar de uma função que é do primeiro grau, onde esta é específica por b sempre igual a zero. Ou seja, nós não vamos ter o valor de b. Por quê? Porque um valor, ele somado ou subtraído a zero, ele vai ser ele mesmo. Então, aqui, ó, o x, ele vai ser o meu domínio, o fx vai ser a minha imagem, que é caracterizado também pelo conjunto y, e o a vai ser o meu coeficiente. Aí, aqui, nós temos um exemplo em que nós não temos o valor de b, nós temos apenas o valor de a. E aqui, ele é estabelecido
sido por essa representação gráfica. Isto é, então, numa função linear, ela vai caracterizar pelo valor de b, em que nós não temos nenhuma incógnita, é o valor no qual ele é apenas um coeficiente. Nós temos que, neste caso da função linear, nós teremos o valor de b igual a zero. Eu vou dando continuidade, qualquer coisa vocês me interrompem. Tudo bem, então. Mas neste caso aqui, lembrando no que nós vimos anteriormente, o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente, vocês saberiam me dizer se essa função ela é crescente ou decrescente? Podem mandar no chat, não precisa ter vergonha. Bem, ela é uma função decrescente, isso mesmo, Ana. Que, por que ela é uma função decrescente? Porque o valor de A, ele é negativo. E, como nós podemos observar aqui, o valor das minhas ordenadas, eles estavam positivos. Contudo, ele se tornou negativo. Isso mesmo. Muito obrigada por terem respondido, Ana e Nayeliane. Bem, há também algumas especificidades, nós tratamos agora de funções que elas, de representações gráficas, que são de funções de primeiro grau. Logo, há características específicas, como em uma função do primeiro grau, o seu gráfico ele será crescente, como nós vimos, quando A ele for diferente e ele for maior do que zero. Já ela será decrescente quando A ela for menor, quando o coeficiente A for menor do que do que zero e ele for diferente a zero. Além disso, nós temos que o ângulo que é formado com a reta e o eixo x, ele é agudo, ou seja, ele é menor do que 90 graus quando A ele for maior e diferente do que zero. Ou seja, quando um gráfico ele for crescente e a reta entre o eixo x e a reta, o ângulo ele será agudo, vai ser menor do que 90 graus. Já o ângulo alfa, quando ele é formado entre a reta e com o eixo x, ele vai ser obtuso, maior do que 90 graus, quando nós tivermos uma função decrescente. E na construção de um gráfico de uma função do primeiro grau, basta indicar dois valores de x, pois o gráfico é uma reta, e uma reta é formada por no mínimo dois pontos. Ou seja, nós temos que ter no mínimo dois pares ordenados. E apenas um ponto corta o eixo x, e este ponto vai ser a raiz da função. Além disso, apenas um ponto corta o eixo y, e este ponto é o valor de b. Deu para entender, pessoal? Pode dar continuidade à explicação? Qualquer coisa. Então, tudo bem, então eu vou continuar. Além da função, quando ela é denominada como uma função do primeiro grau, nós temos a função quadrática, que ela vai ser caracterizada pela variável x, ela vai se caracterizar por o maior expoente que compõe a variável x ser o 2. E por ela ser uma função de segundo grau, ela vai ser representada por uma parábola. O que seria essa parábola? Essa parábola é essa representação. Ao invés de nós termos uma linha, nós teremos uma parábola. E quando a concavidade, o valor da concavidade, ela interferirá se ela estará voltada para cima ou para baixo. Se ela estiver voltada para cima, significa que o valor de A é positivo. Então, tenta assimilar assim. Eu assimilava assim, que quando a concavidade está voltada para cima, significa que ela está sorrindo, então significa que o A é positivo. Agora, quando a concavidade está voltada para baixo, está triste, significa que o A é negativo.
sendo que a fórmula geral de uma função quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c, em que o x é o domínio, o fx é a imagem, o a é o coeficiente que determinará se a concavidade estará voltada para baixo ou para cima, e o b é o coeficiente, o c também é um coeficiente. Daí eu gostaria de perguntar para vocês, de acordo com o que eu falei, no caso do gráfico 1, nós podemos dizer que o A é positivo ou o A é negativo? E no caso do gráfico 2, o A é positivo ou o A é negativo? Podem falar no chat, não precisa ter vergonha não, que é só abrir o microfone. Isso, Ana. No gráfico 1, nós temos que o A é positivo, já no gráfico 2, o A é negativo. Por quê? Porque no gráfico 1, a concavidade está sorrindo. Já no gráfico 2, nós temos que a concavidade está triste. Então, neste caso, ele vai ser negativo. Pessoal, eu uso essas ligações, interligações que eu falo, mas é porque eu utilizava para lembrar. Então, caso não dê para vocês lembrar, não tem problema. Eu só estou falando porque às vezes pode ajudar. Tá, aí aqui nós temos também. Caso vocês tenham alguma dúvida, daí vocês podem me interromper ou mandar no chat. Agora nós iremos tratar sobre interpretações de tabelas e gráficos, essencialmente no Enem, porque geralmente caem muito essas questões. Então agora nós vamos tratar sobre isso. Bem, nós temos vários tipos de gráficos. Nós temos gráficos de linha, nós temos gráficos de barra, nós temos gráficos de coluna. E também agora nós iremos tratar de alguns deles. O gráfico de linha, ele vai caracterizar por ser comumente empregado para análise de informações durante determinado tempo, e ele é frequentemente utilizado no dia a dia, né, para análise financeira. Como o eixo X das abscissas, eles vão representar o tempo. Por exemplo, se eu peguei e compilei os dados de determinado tempo, seja em ano, meses, dias, horas, e no eixo X, no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, nós teremos o outro fator que será analisado. E os seus dados, eles podem ser compilados em tabelas. Por exemplo, uma empresa que ela teve o seu faturamento dos 6 primeiros meses do ano, que foi em janeiro 10 mil, em fevereiro 15 mil, em março 8 mil, em abril 15 mil, em maio 20 mil, em junho 24 mil. Como que nós podemos contabilizar esses dados em um gráfico? Seria da seguinte maneira: nós pegamos esses valores e representamos eles através de um gráfico de linha. Já um outro exemplo que nós vemos comumente é o gráfico de barras. O gráfico de barras, ele tem a finalidade de comparar, né, os dados de determinada amostra utilizando retângulos que eles são de mesma largura, só que a altura ela vai variar, ela vai ser proporcional aos valores, ou como por exemplo, no que é estabelecido aqui, a altura de estudantes, classificando-as em classes. Ou seja, a altura dos estudantes, neste caso, nós temos que as barras elas possuem a mesma largura, mas a altura ela está variando de acordo com a altura, com o número de estudantes que apresentam determinada altura. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá bom, então vou dar continuidade. Bem, agora eu trouxe um exercício para nós solucionarmos ele juntos, uma questão que caiu no Enem do ano passado. Neste caso, ela seria a interpretação de uma tabela. Aí eu vou mudar aqui para nós fazermos juntos, e aí eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Vamos lá. Um síndico, ele precisa pintar por muros, portões e calçamento de um edifício. Os pintores solicitaram 3 galões
Então, aqui, ó, 3 galões de tinta da tinta T1. Para os muros, 1 galão apenas da tinta T2 para os portões e 2 galões de tinta T3 para o calçamento. Ele pesquisou o preço das tintas em 5 lojas diferentes. Então, nós temos que foi pesquisar em 5 lojas. Obtém os seguintes valores em real. Então, são esses os valores que ele obteve. O síndico ele irá comprar numa única loja, escolhendo aquela em que o valor total da compra resulte no menor preço médio por galão. Com base nessas informações, a loja escolhida será qual? Qual o primeiro passo vocês acham que nós devemos estabelecer? Podem abrir o microfone, podem mandar no chat, não precisa ter vergonha, não, pessoal. Relacionar os preços? Isso. Primeiro de tudo, nós temos a seguinte coisa, que aqui nós teríamos a função y. Não repara não, tá, pessoal? Aí aqui nós temos que essa função y, ela vai estar da seguinte maneira. Nós precisaremos de 3 galões da tinta T1. Então, nós temos que realizar uma multiplicação entre o T1, nós sempre teremos que será esse valor mais nós precisaremos de apenas 1 galão da tinta T2. Então, nós podemos colocar direto que é o valor da T2 mais. Aqui nós temos que nós necessitaremos de 2 galões da tinta T3. Então, vamos lá. Vamos calcular junto esse daqui, daí eu preciso da ajuda de vocês. Qual que é o meu valor de Y para a loja 1? Qual que é o meu valor de Y para a loja 2? E qual que é o meu valor de Y para a loja 3, 4 e 5? Aí eu preciso da ajuda de vocês para mim estar calculando. Ó, são 3 galões da minha tinta 1, são 1 galão apenas da minha tinta T2 e 2 galões da minha tinta T3. Então, ó, no caso aqui da minha loja 1, nós teríamos que fazer T1, que é aqui nós temos o valor que a tinta T1 ela tem um valor de R$ 82. Então, nós temos que fazer o 82 vezes 3. Mais, qual que é o valor do T2? 134. Mas, nós utilizaremos duas tintas, ele utilizará duas tintas da T3. Qual que é o valor da T3? É 202. Então, nós temos que pegar o 202 e multiplicar por 2, porque serão utilizados 2 galões. Qual é o total que nós obtivemos? De 784. Agora, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês para fazer o do restante das outras casas de tinta. Vocês poderiam me ajudar? Se vocês puderem abrir o microfone, podem ficar à vontade, não precisa ter medo de errar. Como que nós poderíamos fazer para a gente calcular o valor da total da loja 2?
Bem, então nós vamos fazer da seguinte maneira: nós pegaremos o valor 80 e nós multiplicaremos ele por 3. Assim, nós somaremos esse valor ao valor da tinta T2, que é 122. Daí, nós somaremos esse valor ao valor de 214 vezes 2. Por quê? Porque ele vai utilizar duas tintas da T3. E o valor da tinta da T3 na minha loja 2 é de 214. Então, esse valor ele vai ser o total de R$ 844. Já no caso da minha loja 3, o valor da minha tinta 1 é 85, só que nós vamos utilizar 3 galões. Então, nós fazemos 85 vezes 3, que dá 255. Nós somamos esse valor a R$ 115, que dá 370. Só que ainda nós utilizaremos 2 galões da tinta T3, que ele está no valor de R$ 209 na minha loja 3. E o total nesta loja, ele deu R$ 997. Já que na minha loja 4, nós temos que o valor da tinta T1 é R$ 88 e nós utilizaremos 3 galões. Então, nós temos que fazer 88 vezes 3 mais 132, que é o valor da tinta 2, mais 199 vezes 3, que é o valor da minha tinta 3. Assim, nós iremos obter o valor de 900 na loja 4, o valor total de R$ 993. Já na loja 5, nós temos que utilizaremos 3 tintas 1, que tem o valor de R$ 90, mais uma tinta 2, que tem o valor de R$ 116, mais 3 tintas 3, mais duas tintas 3, que tem o valor de R$ 202. E o total que nós obtivemos na loja 5 foi 790. Logo, no enunciado do exercício, ele diz que ele vai escolher, o vendedor, o síndico, ele vai escolher qual é o de menor preço médio por galão. E o menor preço que nós obtivemos no total foi de 784. Então, a nossa resposta, ela seria a alternativa A. A loja escolhida seria a loja 1. Bem, pessoal, era isso que eu queria passar por hoje. E esse daqui eu coloquei alguns vídeos complementares para você estar acessando, tanto sobre funções, como também sobre a interpretação de gráficos e tabelas durante o Enem. Aí, quando se vocês quiserem, podem acessar. Essas são as referências que eu utilizei para fazer a aula. Se vocês também puderem, procurem mais vídeos, conteúdos, além do que foi apresentado na aula. Assim também vocês podem ter mais conhecimento, né, sobre este conteúdo que foi tratado. Também sigam nossas redes sociais, aqui está lá o nosso Facebook, o Instagram. Muito obrigada pela atenção de todos. Se vocês tiverem também alguma dúvida, eu coloco-me à disposição para vocês estarem tirando dúvidas. Esse é o meu WhatsApp. Podem mandar mensagem em qualquer momento, que eu estarei disposta a responder vocês. Tudo bem, pessoal? Vocês tenham alguma dúvida?